Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso Praticando, alunos da 8ª etapa da EJA. Eu sou a professora Jucimara Brito e hoje nós vamos fazer uma atividade diferenciada. Vamos ver o que vai ser? Então, nós temos aí a aula 18, Praticando de Educação Física, e o conteúdo é envelhecimento, que foi justamente a aula que nós tivemos no dia de ontem, tá bom? Então, hoje nós temos 4 questões que a gente precisa responder e debater aqui. E vamos à nossa primeira questão. Muito bem, vamos observar aí o enunciado, né? E logo em seguida nós temos assim: relacione as colunas e marque a alternativa que possui as definições das doenças de acordo com a ordem da segunda coluna. Então, observem aí o restante da questão, respondam e daqui a pouquinho eu volto para a gente verificar qual é a correta. Muito bem, vamos lá verificar qual é a resposta correta. Aqui no chat, só o Pedro me respondeu até agora, né, Pedro? Pedro disse que a letra A. A Alziane, segunda questão. Ah, tá, letra A, segunda questão, mas a gente ainda está na primeira, mulher. Vamos lá. Vamos ver aí qual é a resposta da primeira. Então, ela foi um pouco grande, né, para esse tempo que vocês têm.
Então, observem aí. Ele pediu que a gente relacionasse a primeira coluna com a segunda e depois a gente marcasse a alternativa correta. Podemos ir para a próxima cartela? Muito bem. A gente tem o número 1, diabetes, 2, hipertensão, 3, câncer, 4, bipolaridade. Então, vocês tinham que encaixar essa numeração dentro desses parênteses que estão em branco. Então, o primeiro fala assim, ó, tensão acima do normal exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos de determinado órgão, pressão alta. A gente já sabe que aqui é a hipertensão. Doença psiquiátrica caracterizada por variações acentuadas do humor, com crises repetidas de depressão e mania. Aqui a gente sabe que é a bipolaridade. Mais à frente nós temos decorrente da falta de insulina. E falou sobre insulina, a gente já sabe que é a diabetes. Qual é o número do diabetes, por favor? Número 1, vamos lá? E a outra a gente já sabe que é o câncer, que é o número 3. Então, a gente tem a segunda ordem. Volta a primeira cartela para mim aqui, por favor. 2, 4, pode prosseguir, 1, 3. Aí, na próxima cartela, a gente tinha que marcar quem tivesse, a alternativa que tivesse essa ordem. Que é 2, 4, 1, 3. Então, a alternativa correta é a alternativa D, tá bom? Vamos aí ao nosso comentário? Vamos lá. Muito bem, então, questão 1, alternativa D, eu relacionei lá para vocês. Casey, muito obrigada pela tua participação, me desculpa, já falei aqui o seu nome agora, tá bom? Obrigada mesmo, continua participando com a gente. A Aline respondeu 2, 4, 3, e aí eu já dei a respostinha para vocês. Vamos lá no gabarito, ó, 2, 4, 1... E o 3, que vai marcar a alternativa D, tá certo? Era só relacionar esse número direitinho e seguir a ordem. Realmente, Paulo, foi pouco tempo para responder, né? Essa questão foi um pouco grande, mas eu tenho certeza que as outras 3 questões vocês vão tirar de letra, tá? Vamos assim à nossa segunda questão. Então, na questão 2, ela vai falar novamente sobre as alterações que ocorrem nesse período e a questão-chave é essa. Algumas mudanças físicas que ocorrem no processo de envelhecimento são... Vamos lá? E aí nós temos a número 1, 2, 3, 4. Vocês vão ver o que é verdadeiro daí e, em seguida, marcar somente aquela alternativa que possuem aquelas afirmações corretas, tá bom? Eu espero vocês, vou dar um tempo maior aí para vocês responderem. Vocês têm 3 minutinhos aí para responder essa questão. Daqui a pouquinho eu volto.
Muito bem, estamos de volta. Vamos ver qual é a resposta correta? Então, essa questão ela é um pouco grande também, né, para esse tempo, mas vamos tentar responder nós juntos. Vamos lá. Então, prestem atenção aqui. Ó, aqui ele está pedindo que a gente... quais são as mudanças físicas que ocorrem no processo de envelhecimento? Então, a gente tinha que olhar para as sentenças a seguir e dizer se ocorria ou não. Vamos lá? Muito bem. A primeira sentença está assim: aparição de cabelos brancos e perda dos cabelos entre os indivíduos do sexo masculino. Essa aqui está ok, né? Acontece sim no processo de envelhecimento. Diminuição da força muscular, da agilidade e da mobilidade das articulações. Ok também. Redução da acuidade sensorial, ou seja, do tato, da capacidade auditiva e visual. Também está correta. 4. Aumento da atividade profissional por aposentadoria. Esta aqui está incorreta. A gente sabe que depois que o idoso ele se aposenta, né, ele já não está mais ali exercendo o seu papel profissional dentro da instituição ou da empresa que ele trabalhava, ou seja, do local. Então, nós temos a sentença 1, 2 e 3 correta. Vamos ver se alguém aqui acertou? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Pedro colocou a letra B, a Aline a letra C e o Paulo a letra B. Vamos ver aí qual é que está certo? Vamos lá. Letra A, a gente tem somente a primeira está correta. A letra B, somente 1 e 4 estão corretas. A letra C, somente 1, 2 e 3 estão corretas. A letra D, somente a 4 está correta e a letra E, todas estão corretas. Então, nós vimos lá que as 3 primeiras estavam certas e a 4ª estava incorreta. Então, a certa é a letra C. A sentença 1, 2, 3 estão corretas. Certo? Vamos aí ao gabarito? Resposta, alternativa C. E aí vem o comentário. Muitas são as alterações decorrentes de processos fisiológicos do envelhecimento. Entre os exemplos de senescência, temos o aparecimento de cabelos brancos ou a queda deles, a perda de flexibilidade da pele e o aparecimento de rugas, a redução da estatura e a perda de massa muscular, dentre várias outras mudanças que ocorrem nesse processo de envelhecimento. Lembrando que é um processo natural da nossa vida, onde todos nós iremos passar, certo? E vamos continuar, vamos agora à nossa terceira questão. Muito bem, nessa terceira questão nós temos aí o enunciado e logo após nós temos as alternativas. Olha só, essa expressão é conhecida como, aí já dá a entender que a resposta está lá no enunciado, tem que ler o enunciado para verificar qual é a alternativa correta. Essa tá bem fácil também, tá? E eu espero vocês já para a gente fazer a correção.
estamos de volta. Vamos lá ver qual é a resposta correta? Vou já conferir aqui com vocês. Nós temos a participação da Casey, do Pedro, da Celiane, do Renan, da Aline. Muito obrigada pela participação de vocês. Tá? Do Paulo, da Alziane, muito bem, continuem participando sempre, tá? Vamos ver qual é a resposta dessa questão? Então, primeiro vamos ler o enunciado. Então, na questão 3 fala assim: manter um estilo de vida saudável durante o envelhecimento é uma filosofia que tem ganhado cada vez mais adeptos, que passam a levar o envelhecer com saúde. Então, na aula de ontem, eu falei para vocês a respeito de um conceito, né, que está surgindo agora, e essa questão está direcionada a ele. Vamos ver quais são as alternativas? Então, nós temos aí, essa expressão é conhecida como letra A, melhor idade, letra B, senilidade, letra C, envelhecimento ativo, letra D, saúde e atividade física e letra E, senescência. Aqui nós temos a Casey respondendo que para ela é a questão, na questão 3 é a letra C, ela ficou com um pouco de dúvida. Deixa eu ver quem mais. O Pedro também disse que é a letra C. A Celiane e o Renan disseram que é a letra D. E a Aline a letra E. Então, vamos lá confirmar quem foi que acertou essa questão. Vamos lá? Então, no gabarito da questão 3, nós temos como resposta a alternativa C. Por que será, hein? Vamos lá ao comentário. A expressão envelhecimento ativo tem crescido consideravelmente, assim como o número de seus adeptos, né? Esse conceito, ele quer dizer que a pessoa envelheceu bem, certo? Trata-se de um envelhecer priorizando, além de atividades sociais, as afetivas, profissionais e amorosas. Essas atividades preenchem o dia dos idosos, deixando-os ocupados e tornando-os presas mais difíceis aos problemas de saúde e psicológicos. Ou seja, quanto mais ativo esse idoso for, né, fizer atividades que deixem ele bem, melhor para a saúde, tanto física quanto psicológica dele. Tá certo? Então, parabéns para quem escolheu aí a alternativa C, que é sobre o envelhecimento ativo. Certo? E quem errou, já falei, não tem problema, a gente está aqui para aprender, tá certo? E assim vamos à nossa última questão, a questão 4. Temos aí o nosso enunciado que vem falando mais uma vez sobre o envelhecimento. E lá no finalzinho nós temos assim: a senilidade é caracterizada pela... Lembrem-se que nós temos duas formas de envelhecer. Pode ser, né, o envelhecimento com senilidade ou o envelhecimento senescente. Corram aí para o caderno digital, caso vocês não lembrem mais qual é a diferença desses dois, e respondam essa questão. Já podem ir colocando no chat e não esqueçam, tá? Coloquem o número da questão e a resposta que vocês julgam ser correta. Daqui a pouquinho a gente volta para corrigir.
Muito bem, estamos de volta. Vamos aí responder a nossa quarta e última questão do nosso Praticando. Desde já, espero que vocês tenham gostado desse momento, né, que é um desafio aí para a nossa memória, para a gente relembrar tudo aquilo que a gente estudou no dia anterior. Por isso que é importante a gente revisar sempre o conteúdo, não somente de educação física, mas de todas as disciplinas que vocês estão assistindo aqui pelo Aula em Casa. E não se esqueçam, usem o caderno digital, que vai ser uma grande ajuda para vocês, eu tenho certeza. Então vamos lá, questão 4. Entende-se como envelhecimento uma série de alterações que vão ocorrendo no organismo ao longo do tempo vivido. A senilidade ocorre quando o envelhecimento acarreta um esmorecimento da memória e dificuldades físicas, ou seja, o aparecimento de doenças, tá? De patologias. Então vamos lá. A senilidade é caracterizada pela ou pelo. Letra A, idoso ativo. A gente já sabe que a letra A não é porque ele está relacionado ao envelhecimento ativo, tá? Letra B, autonomia do idoso. Também não. Letra C, envelhecimento sadio? Também não. Letra D, manifestação doentia? E aí, o que vocês acham? Será que é a letra D? E a letra E, declínio físico e mental gradual. Então, eu já digo a vocês que a resposta correta é a letra D, manifestação doentia. Quando a gente fala do envelhecimento com senilidade, a gente está falando daquele envelhecimento onde ocorre o aparecimento de muitas doenças, tá? A gente sabe que o envelhecimento ele é um processo natural, que ele vai acontecer com todo mundo, onde os cabelos vão ficar brancos, vão aparecer as rugas, né? Isso é um processo natural, mas quando começa a aparecer a questão de muitas doenças, aí a gente já diz que é um envelhecimento com senilidade. Então, aí a resposta correta é a alternativa D, onde a gente tem a manifestação doentia, tá? Então, como comentário nós temos, senilidade é definida como as condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida, como as doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes, insuficiência renal e cardíaca, doença pulmonar crônica, dentre outras. Essas alterações não são normais do envelhecimento, tá? Elas surgem porque muitas vezes a gente não tem um cuidado adequado com a nossa saúde, certo? Muito obrigada pela participação de vocês, uma excelente noite e a gente se encontra numa próxima vez. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.